Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para poder compartilhar uma mensagem vinda dos céus através do meu testemunho, através do que Deus vem fazendo, grandes coisas na minha vida, e venho também com toda a autoridade vinda dos céus para poder proclamar a mensagem de Jesus aqui na terra até a sua volta. Antes de tudo, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e que você compartilhe esse vídeo, para que da mesma forma que esse vídeo chegou até você, ele venha chegar até outras pessoas. Toma de tuas mãos esta bênção enviada dos céus. O livro que vamos meditar nesta noite é o Evangelho de São Mateus, do evangelista Mateus, que está lá no seu capítulo 8, do versículo 5 até o 10, que fala a respeito de um centurião que foi pedir ajuda a Jesus para o seu criado. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 10, que diz assim: Mateus 8, 5 ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8 diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E o versículo 10: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora o versículo 13 do mesmo capítulo diz assim: Então disse Jesus ao seu centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O livro de Mateus se trata a respeito do primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. O livro de Mateus começa no seu capítulo 1, falando a respeito das gerações e a respeito do nascimento de Jesus. Já o capítulo 2 fala a respeito de Herodes, que resolveu perseguir a criança que se chamava Jesus naquela época, para poder destruir, para que não se cumprisse aqui na terra o ministério de Jesus. No capítulo 3 fala a respeito de João Batista, a tua vinda, que ele, o que o batizou Jesus, ele que no qual, quando Jesus se aproximou até ele disse que não era digno de ser batizado por Jesus, mas Jesus humildemente disse a ele que era necessário que aquilo acontecesse para que se cumprisse a vinda dele aqui na terra. E assim que Jesus foi batizado, os céus se abriu e uma voz que veio do céu dizendo que primeiro veio uma pomba e pousou no ombro de Jesus. Em seguida o céu se abriu e disse que esse é o meu filho, a quem comprazo
no caso Deus dizendo que era Jesus de fato, o Filho dele, a quem seria enviado aqui na terra. Jesus começou sua caminhada no capítulo 4, mas antes de tudo isso, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus foi, de todas as formas, o diabo tentou pegar Jesus nas pegadinhas, mas Jesus sempre sendo sincero e rápido, foi sempre fugindo das astúcias do diabo, das ciladas do diabo. E nesta noite, neste dia, não sei qual horário que você está vendo isso, a gente sempre devemos fugir das ciladas do diabo. A gente sempre devemos correr daquilo que o diabo nos oferece. Aos olhos humanos aquilo pode ser bom, mas aos olhos espirituais aquilo pode ser ruim para nossas vidas. Aquilo não pode ser legal, aquilo pode ser algo que possa destruir as nossas vidas. E não é isso que Jesus quer em nossas vidas. Sendo Jesus tentado de todas as formas, no seu capítulo 4 de Mateus, no versículo 18, se inicia a trajetória de Jesus aqui na terra. No 18 não, no 17, que diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante, Jesus começou a pregar e dizer que arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E de fato, meu Deus, meus irmãos, o reino dos céus está próximo. Tudo aquilo que vem escrito na Bíblia vem se cumprindo. Cada vez mais que passa, o cerco anda se fechando. Mas a gente sabe, a gente crê que existe um Deus vivo, que da mesma forma que Ele veio aqui à terra para nos salvar, Ele irá voltar para nos resgatar. Porque Deus há de cumprir a sua promessa. Só portanto a gente devemos vigiar, porque não sabemos nem o dia nem a hora que Ele há de vir. Em seguida, Jesus começa a sua caminhada. No capítulo 5, 6 e 7, ele trata a respeito do Sermão da Montanha. E Jesus sempre era seguido por multidões. Jesus, por onde passava, era sempre seguido por multidões, até chegar no seu capítulo 8, que se inicia os seus milagres em Cafarnaum, no qual ele iniciou um dos seus milagres, os seus primeiros milagres, a respeito de um leproso, onde que se achegou até ele, Jesus curou ele. E em seguida, esse capítulo que a gente leu, a respeito do centurião, o seu capítulo 8, versículo 5 de Mateus, que diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Este centurião, no qual, pelo que a gente sabe, ele foi um oficial romano. Ele tomava conta de 100 soldados, no qual ele necessitava de uma ajuda, no qual, mesmo ele sabendo que todo o poder que ele tinha, dinheiro, riqueza, não seria capaz de atender a necessidade dele, atender o pedido dele. A Bíblia diz que ele, no seu capítulo 6, chegou até Jesus falando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quando se trata de criado, entendemos que alguém muito próximo a gente. Segundo os historiadores, era alguém que conviveu com ele desde criança. Era alguém que sempre esteve com ele, ao lado dele. Não era apenas aqueles soldados que ele tomava conta, e sim alguém que de fato era sobre uma responsabilidade dele, não responsabilidade de soldado, e sim de cuidar e de criar. E ele diz no seu capítulo 7, Jesus dizendo a ele: eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, aqui a gente vê que Jesus não questionou nada a ele, não alegou nada a ele, apesar dele ser um oficial romano que tomava conta de 100 soldados. Jesus não se prontificou a dizer: não vou lá agora não, que eu tenho outra coisa para poder fazer. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Você já parou para perceber que todas as vezes
que Jesus fez algum milagre na vida de alguém, as pessoas foram até ele e da mesma maneira que ele teve fé, que a pessoa teve fé, ele curou. Quantos milagres aconteceu? A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o paralítico que os 4 amigos levou, o leproso e até mesmo o centurião. Muitas das vezes a gente fica dentro de casa esperando o milagre vir até nós. E na verdade devemos se dirigir até o milagre. O milagre é Jesus. O milagre é Cristo, é Deus. Ou seja, a Bíblia diz que não é Cristo que se achega até nós. Somos nós que se achegamos até Ele e Ele se achegará a nós. E Ele diz, o seu centurião diz no seu versículo 8, e o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ou seja, naquele momento, o centurião reconhece que não é digno de que Jesus ponha os pés debaixo do telhado dele, mas ele também tem uma confiança que Jesus, de onde estiver, ele iria curar o criado dele. Independente do que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo na sua vida, onde Jesus está, que é nos céus, no reino celestial, de lá de cima mesmo, ele pode lançar uma palavra, ele pode lançar um milagre, ele pode lançar uma cura na sua vida, se você se achegar até ele, se você clamar, se você dizer que necessita de uma ajuda, que necessita de um milagre, abrir seu coração, rasgar teu coração, Jesus irá entender que de fato você precisa de um milagre na sua vida e que Jesus irá operar milagres e maravilhas na sua vida. E ele diz no seu capítulo 9, pois também, no seu versículo 9, pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, fazer isto, e ele faz. Ou seja, ele mesmo sabendo de toda a autoridade que ele tinha aqui, que ele tinha naquele momento, não era capaz de poder resolver o problema dele. Muitas das vezes a gente acha que tem todo tipo de autoridade em nossas mãos, mas quando de fato as coisas apertam, quando de fato as coisas não acontecem como a gente quer, a gente acaba recorrendo a quem? A Cristo. Ou seja, por que não a gente não recorrer sempre, em vez de querer rebater antes de recorrer? Na maioria das vezes acontecem alguns testes com nossas vidas. Às vezes Deus não dá para a gente entender que não é o momento e não é a hora, e a gente acaba rebatendo e a gente acaba se chateando e se aborrecendo, mas na verdade não é aquele momento, não é naquela hora que Jesus quer isso. E no capítulo 10 diz, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, aquela atitude que aquele centurião teve, Jesus teve orgulho de ter visto, diante de toda a autoridade que ele tinha, diante de todos os seus liderados que ele tinha, ele decidiu ir até Jesus, que de fato não somente um cargo iria resolver o problema dele, ele foi de encontro à pessoa certa. E como Jesus sempre foi seguido por multidões, Jesus deixou esse testemunho para multidões, que nem Israel viu tanta fé que viu naquele centurião. Ou seja, às vezes a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que Jesus irá fazer, que Jesus irá mudar aquela situação de dentro da nossa casa, da nossa vida. A gente precisa ter a confiança que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E no seu versículo 13 ele diz,
Então disse Jesus ao centurião, Jesus respondendo a ele, disse: vai, e como tu creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, Jesus não precisou ir na casa dele. Jesus, da onde estavam, devido à fé dele, mandou uma palavra. E nesta noite, aonde você estiver, se você ter fé e crer e acreditar em Jesus, da onde ele estiver, ele pode mandar uma palavra, ele pode mandar um milagre, ele pode mandar uma cura para a sua vida nesse exato momento. Porque Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele está acima de tudo e de todas as coisas. O que você precisa vem do alto, a cura vem do alto. Nunca ande cabisbaixo, nunca ande olhando para o chão, sempre olhe para o alto. O seu objetivo sempre será o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu me despeço e agradeço a Deus pela oportunidade. E vou lembrando a vocês mais uma vez que ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, que da mesma forma que Deus falou ao meu coração e ao seu também, pode falar às outras pessoas também. Que Deus continue lhe abençoando, te guardando. Gostaria nesse momento que você fechasse seus olhos, imaginasse Deus te abraçando, cuidando de você, restaurando sua casa, sua vida e sua família. Querido Deus, estamos aqui, ó Pai, primeiramente te agradecendo por mais esse momento oportuno, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor me deu de poder estar compartilhando dessa mensagem para os meus irmãos. Não sei ao tanto de público e de pessoas que essa mensagem irá chegar, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a Tua palavra, meu Deus, está sendo semeada, que a Tua palavra está sendo pregada aqui na terra. Tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se nesse momento alguém esteja passando por algum tipo de aflição, debaixo dessa palavra, meu Deus, eu ordeno que ela tenha bom ânimo, porque ela vai vencer essa aflição, porque ela vai vencer e vai dar o seu testemunho, meu Deus. Que o Senhor possa estar agora fazendo uma limpeza espiritual nas nossas casas, na nossa família, vai restaurando, meu Deus, vai dando a cura, vai tirando toda enfermidade, meu Deus. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nos protegendo, nos cuidando. Sabemos que os dias são bastante maus, mas também sabemos que o Senhor está todos os dias conosco, meu Deus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor ia, mas o Senhor ia deixar o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos dando uma noite tranquila, uma noite abençoada. Que o Senhor, meu Deus, possa estar restaurando, meu Deus, casamentos, famílias, lares e aqueles irmãos, meu Deus, que se encontram fracos na fé. Que o Senhor possa estar restaurando e renovando a Tua fé, meu Deus. Porque este mundo não tem mais nada a oferecer, meu Deus. Mas sabemos que antes da Tua volta, devemos se apegar mais e mais a Ti, meu Deus. Porque os dias são maus, mas cremos que com Jesus todos os dias são bons. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe edificando e que Deus possa estar lhe fortalecendo. Um forte abraço, até a próxima.